Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Esse é o momento de congraçamento, não é? Daquele oi. Ô, minha querida, Deus te abençoe. Você está bem? Semana foi boa? A PECOM. Eu vou dar uma fala sobre isso hoje, à noite. Tá chegando, hein? Setembro. Lado a lado. Vamos, Janai. Sua igreja. E rompendo as barreiras. Vamos lá, Nanda. E na força. Bora, Raquel. Beleza. Bora, Leinha. O que mais? Os nossos olhos. Quem está com frio aí? Levante a mão. Está com frio. Podemos desligar mais um? Ar-condicionado? Por favor, Jean, desliga um aí. Sensibilidade às ovelhas de Cristo. É necessário. Eu percebi que alguns foram para trás mais ainda do que eu já sei. Aqui queremos todos bem. Tá? Todos bem. A única recomendação que a gente faz, vai chegar um momento que não dá para baixar muito, não é? Aí você se previne, às vezes. Quando não der para você ir para lá ou para cá, você só traz aquele casacozinho para botar só enquanto estiver aqui. Tá bom? E aqui é só uma recomendaçãozinha mesmo. Mas, sensibilidade. Porque está tão distante, gente. Não. Juan, eu sei, queridão, meu presidente da UMP. Eu gosto de sentir o calor humano, Rayane. Ah, sim, eu sei, Rayane, você está... Mas, Felipe, chega cá, meu querido. Ô, Vamberto, Rosa, ó, aqui, ó. Isso. Fernanda, Débora, por favor. Coraçãozinho, tem cadeira aqui. Ó, no meio tá tão vazio, não é, Mateus? Vocês são obedientes. Não é, Larissa? Oi, Gil. Gil, penso que você respeita. Eu percebi que você respeita muito os pastores, não é? Que bom, Gil. Eu sei que você virá por isso também. Não é assim? Oh, beleza. Jaque, você tá bem, Jaque? Tá com friozinho? Tá muito cansadinha? Ah, meu, eu quero estar pertinho de você, Jaque. Sai daí, mulher. Chegue. Tudo bem aí, Mônica? É por conta da bebezinha? É por conta da bebezinha que você está aí, de Maia? Ô, Mônica, querido, ó, tá aqui ao lado de Guilherme. Não, eu tô cheiroso, gente. E no domingo, menino, eu tomei um banho de perfume no meu aniversário, pelo menos isso. Era que eu saia assim, rapaz, eu tenho que andar pelo menos no domingo cheirosinho. Né? Aí já disse assim, não ponha o outro, não ponha o mais. Aí eu disse, tá bom. Aí passou mais ou menos uns 5 minutos que rirão. Ela já havia esquecido, eu fui lá e só para brincar, claro, gente. Claro que eu não tenho que ter liderança, né? Aí eu fui lá e ela esqueceu, ó. Menino, perfume é para usar, né, já. Mas eu entendo a baixinha, é cuidado, é parceria. As mulheres também cuidam dos maridos, que nós somos desastrados. Se deixar, a gente acaba num dia, não é? Não é, Nanda? Então, assim, eu não estou fedendo, não. Chegue. Ah, coisa boa. Obrigado, viu, queridos? E vocês não são nem obrigados a fazer isso, viu? Tome assento aí, ó. Isso, gente. Coisa boa. Olha como melhorou. Melhorou, Dali? Melhorou, Fabiana? Tá com friozinho aí? Tá não? Esquenta. Isso, pronto. Esquenta perto do maridão. Isso, beleza. Tiago, capítulo 3. Tá tudo bem aí, Cida e Eva? Estão bem, direitinho? Estão dodóizinho, não é? É só um momento de meio guidão mesmo. É que eu vi que a Eva fez assim, e Cida falando alguma coisa, consolando a outra, né? É isso aí. É isso aí. Carlinhos, tudo bem contigo? Carlinhos, carinhosamente, viu? Tudo bem contigo?
e Ju. Orem por Ju, viu, gente? Orem por Ju. Sabe quem está aqui hoje, gente? Quem? Clarissa. Ela está aí no colo, Ed? Não vem aqui para frente, não. Só fica de pé, o pessoal olha para ela. Ó, Clarissa, gente. Está dormindo? Não fala nada, não. Só fica de pé, Ed. Ela está dormindo. Olha, gente, coisa linda. Vou falar bem baixinho. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Valeu, Mônica. Queridos, a igreja é família. É família. Não é, Israel? É família. Tiago, capítulo 3. Vamos encerrar hoje o capítulo 3, uma exposição panorâmica do capítulo 3. Pode pular para o segundo parágrafo, que nós chamamos tecnicamente de perícope. Estamos falando sobre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, a sabedoria de baixo e a sabedoria do alto. Tiago, capítulo 3. Deixe-me ajudá-los aqui, guerreiros. Sonoplastia, concluam. Abençoadas. E não é chavão barato, não. É ato de adoração ao Senhor. Reconhecer que, de fato, são bênçãos de Deus. Tiago, capítulo 3. A partir do versículo 13. Novamente, vamos ler compassadamente, vamos ler com a mente, com o coração, com todo o nosso ser. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem aqui de Deus nasceu, em Deus permanece, com Deus caminha, tudo faz para a sua glória? É isso aí. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é que sabe aplicar corretamente o conhecimento na perspectiva de Deus? Mostre isso em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. E o narrador continua. Agora ele entra na sabedoria terrena, animal e demoníaca. Origem, natureza e características. Se pelo contrário, tendes em vosso coração obras da carne, Gálatas 5, inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Por favor, não se glorie disso, tenham vergonha. Nem mentais contra a verdade, ou seja, não tente enganar, não. É forte isso. Não se glorie disso. Não há motivo para vocês se gloriarem. Se o que acontece no meio de vocês é inveja amargurada e sentimento faccioso, não há motivo para vocês se gloriarem. Não há motivo para vocês se gabarem. E nem tentem, e não se deixem abraçar pelo auto-engano, ou seja, não mintam contra a verdade. Mentir contra a verdade é você ser sequestrado pelo auto-engano. É você, de fato, não perceber que você é o sujeito da inveja amargurada, às vezes, e do sentimento faccioso. Inveja amargurada, já falamos aqui. Ações de uma inveja amargurada na vida de um ser humano. Eu não tenho o que o presbítero Hermeson tem. O problema não é a percepção de que eu não tenho o que ele tem. O problema é que eu começo agora a ter obsessão pelo que ele tem. Eu começo a invejá-lo. Como o tempo passa e eu não conquisto também o que ele tem, eu entro na esfera de uma inveja amargurada. Agora veja, meu irmão, não fica só comigo não. A inveja amargurada ela vai ser demonstrada em ações.
o Emerson é isso, o presbítero Emerson é aquilo, o presbítero Emerson é aquilo outro. Eu não me alegrarei com o sucesso dele. Alegrai-vos com os que se alegram. Isso é sabedoria terrena. Isso é sabedoria animal. Do homem, por meio do homem para o homem. E o pior dessa progressividade, a sabedoria diabólica. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, a origem dela. Ela é animal. A fonte dela é o homem sem Deus. É o homem sem o Espírito Santo. É esse homem pelo homem para o homem. E aí, meu amigo, ela é demoníaca. Ela tem como maestro o diabo. Ainda que as pessoas não percebam. Entendem isso, queridos? Então, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, tomemos cuidado, não confunda a sabedoria do alto com a sabedoria de baixo, a sabedoria de baixo com a sabedoria do alto. Origem diferente, uma é de baixo, é da terra, a outra é do alto, é de Deus. Uma é animal, é oriunda do pecado, da psique sem Deus. O homem pelo homem para o homem. A outra é do Espírito Santo. É revelação de Deus. Uma é celestial, a outra é demoníaca. O texto em tela aí, Jean, querido, um cheiro no coração. Saiu aqui para a gente. Agora pode passar o 16. Resultado disso, da sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. Preste bem atenção se não é isso. Preste bem atenção nessa palavrazinha confusão. Em tudo, toda confusão, ela tem pintadas de... Existem raras exceções, mas ela tem pintadas de inveja amargurada e sentimento faccioso. E nós precisamos tomar cuidado. A primeira igreja está num momento tão bom, trabalho de prevenção. Nós já usufruímos de um momento como este aqui em Cabo de Santo Agostinho. Sério, gente, Deus tem sido bondoso para conosco, né, Jade? Muito bondoso. Como é bom você saber que você nunca deixou uma igreja porque não te queriam mais. É porque Deus te chamou para uma outra missão. E aí você deixa a igreja com saudade de você. Isso é muito bom. Não deixar a igreja dependente de você, mas com saudade de você. Há uma diferença. Não é verdade? Deixar a igreja sempre dependente, hiperdependente de Cristo. Mas com saudade é legítimo. Triste é deixar uma igreja quando a igreja diz, foi tarde. Nós já usufruímos disso aqui, queridos. Era a igreja na rua. Lembra quando surgiu aquelas camisas do exército que as igrejas compravam? Nós tínhamos um ministério de evangelização, evangelizando o meu amigo. Lá era evangelizando o meu amigo. Nós tínhamos até megafone, meu irmão. Estava me tornando conhecido no cabo como pastor do megafone. Nós compramos literalmente um megafone, meu irmão. E passávamos o dia nos semáforos, os irmãos entregando panfleto e eu com megafone para lá e para cá, meu irmão. E aí encerrávamos com um culto por volta das 17 horas. Resultado disso, a igreja crescendo, guerreiro. Batismo, profissão de fé. Batismo, profissão de fé. Batismo, profissão de fé. E a minha fala era sempre essa, meus irmãos, tomemos muito cuidado, porque o diabo não gosta de ver uma igreja pujante, contagiante, arrojada. Em o nome de Jesus Cristo, até hoje, presbíteros com quem eu trabalhei, quando aqui e acolá conversamos, eles relembram isso. Servos de Deus. Alguns não estão mais lá na igreja, outros já estão em outras igrejas presbiterianas. Servos de Deus até hoje. São servos de Deus. Mas foi justamente aí onde teve um momento lá que por pouco a igreja não foi arrebentada.
Entende? A sabedoria terrena, em algum momento, sobrepujou a sabedoria de Deus, marginalizou a sabedoria de Deus. E o resultado é que por pouco, meu irmão. Eu tive que, como líder no Senhor e para a glória do Senhor, segurar a igreja. E graças a Deus a igreja ficou segura. Mas e o desgaste? Sabe de onde veio? Não foi das ovelhas, não. A casca da banana foi jogada e quem caiu foram alguns líderes. Entendem isso, guerreirão? Quem deveria estar ali? Chega aqui, 4 homens. Chega aqui, 4 homens. Olha, vocês podem vir aqui. EBD, eu gosto de dramatizar. Vocês já perceberam isso, não é? Não estou imitando ninguém, vocês já me conhecem há um bom tempo aqui. A igreja lá em Grande Recife já não sabia disso. 4 homens. Fique 2 aí. Dê a mão aqui agora. Vocês acham que com eles aqui junto comigo será melhor? Ele segurando minha mão? Será? Ou pastor, ou líder entre os líderes, sendo apoiado. Quais foram os 2 homens que perceberam que, fiquem aí, perceberam que Moisés orando, estava lá Josué no campo de batalha no vale, com o exército, Moisés lá no monte intercedendo com um cajado. Mas o texto narrava que quando o cajado, as mãos estavam sendo cansadas, quando ele baixava o cajado, começava... É porque vou apontar primeiro isso. Isso. Eu vou pedir para você levantar já já. É porque eu quero concluir aqui a frase. Verdade, guerreirão. Chega aqui, bate aqui. Quando eles baixavam o cajado, o povo perdia a batalha. Quando ele levantava o cajado, a vitória. Mas só que chegou um momento que ele não aguentou. Aí, Alisson, pode entrar nessa. U e Arão. Quem quer ser U e Arão aí? Pode ir os 4 mesmo, vai. A vitória foi conquistada. Preste bem atenção. Eles tomaram o cajado da mão de Moisés. O cajado tem que estar na mão de quem Deus deu o cajado. Quem tem o cajado na mão, que seja submisso a Deus. Que seja pautado na palavra de Deus, mas não se tira o cajado da mão daquele a quem Deus entregou o cajado. Alguns tentaram tirar o cajado da mão de Moisés, você já sabe qual foi a história. Tem muitos líderes psicopatas, sociopatas, déspotas, que usam até um texto como esse para tentar legitimar as suas tiranias. Não tem nada a ver. Eles estão rasgando o texto. Porque Moisés estava ali, submisso ao Deus Todo-Poderoso. Mas aí tinha lá o U e tinha Arão. Meu. Agora aplique isso no aspecto geral na igreja, presidente da SAF. Fica de pé, Elaine. Chame 2 mulheres aí representando também no aspecto feminino, U e Arão. Pode sentar. Alisson, obrigado, viu? Eu fiz assim porque Alisson adiantou, viu? Dá um cheiro, Alisson. Agora veja que Arão, que U, mexa comigo aqui agora. Vem ali. Topa? É só para descontrair, viu? Deus te abençoe. Vai deixar Abraãozinho, cuide bem dele, viu? Valeu, Rogério, presbítero Rogério. Agora chega aqui, Elaine. Nada. Queridos, é muito bom. Olha, gestos falam, símbolos falam. A didática, a pedagogia, a andragogia nos ensina também que o expediente lúdico do ensino, ele tem o seu lugar. Estou com professoras aqui, correto? Chame 2 representando na parte feminina que seja uma Arão e U. Não, representando as outras, para ninguém achar, não me chamou, menina. Aí eu vou dizer, sabedoria terrena. Vai, fica tranquila, mulher. Sandra e Raquel. Bora, Raquel.
Que U é esse? Misericórdia, o U tá é mole, menino. Vai, Elaine, um cajado na mão, no aspecto da... Vai, não confessa o pecado agora não, Raquel. Quem é presidente da SAF aqui? No Senhor e para a glória do Senhor. Não significa fazer o que quer, fazer o que está pautado na palavra. Ela está fazendo a obra. Mas aí está cansando, vai cansando. Vai, U. Vai. Entendem, gente? É mais fácil, guerreiro. Agora você imagina se no lugar de U e Arão chega Miriam, infectada pela sabedoria terrena, e convence Arão, o próprio Arão, em determinado momento, vacilou. Aqui não tem nenhuma Miriam daquele aspecto, é só para ilustrar. Como aqui não tem nenhuma Miriam, eu vou chamar minha baixinha, porque sou eu e ela, não tem carapuça nenhuma. Eu não vou chamar nenhuma outra mulher. Chega já, que o Senhor te livre de ser Miriam, menina. Tu tem sido uma bênção na minha vida esses 25 anos. Gente, pode acreditar na conta dela. 50% de ter saído das igrejas com saudade é na conta dela, sem demagogia. Nunca sofri problema por conta de Jade na igreja. Nada. Já. Tenta ser Miriam aí. Tenta falar aí. Ela é na dela. Peça ela para fazer matemática, mas para certas coisas não. Fala aí, já. Quem diz que Deus só usa Elaine? Fala aí, já. Fala para Raquel. Quem diz que Deus só usa Elaine? Então, para com isso. Para com isso, Raquel. Essa frescura de Elaine. A baixinha foi aprovada. O que foi, Raquel? Tu já foi infectada, Raquel? Ah. Amém. Deus seja louvado. Pode sentar. Porque é assim que começa, gente. Essa falazinha pseudo-piedosa. Quem disse que é só o pastor Ronilson? E aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa da minha pessoa, gente. Porque você chega a uma fase do ministério que você está desmamado mesmo, que você tem essa de... Estou dando um exemplo. Foi a bebezinha? Foi? Espantamos ela? Oxe, menina. Cuidado, viu? Quem disse que é só Elaine? Só porque ele é presidente? Nada, gente, é só exemplo. Quem disse que é só Fernanda? Quem disse que é só Dália? Eu vou pegar logo Dália, que Dália passou um tempo fora, voltou para a sua igreja, nunca esteve sem ser membro da igreja. Quem disse que é só Rogério? Não tire o cajado da mão daquele a quem Deus deu. Ajude-o. Aplique isso em tudo. Olha para o presbítero Jorge. O dom dele é esse. Eu vou ser U para a vida dele. Só o fato de você chegar, coragem, presbítero Jorge. Continua. Você está sendo U na vida dele. Coragem, Vamberto. Coragem, guerreiro. Continua exercitando o teu dom. Você está sendo um Arão na vida dele. Carlos de Marlene. Coragem, guerreirão. Coragem. Você está sendo uma bênção no seu trabalho. Coragem, Carlos. Coragem, Marlene. Não é só isso, Cadu. De volta a casa, né, Cadu? Deus seja louvado, gente. Não é só isso. É mais do que isso. Mas começa também por aí, gente. Em o nome de Jesus Cristo, cuidado com uma pseudolinguagem piedosa que por trás tem sabedoria terrena. Quem disse que é só o pastor? Não é só o pastor, não, mas Deus levantou líderes para a igreja. Quando Deus escreve as sete igrejas da Ásia, como é que ele se dirige à igreja de Éfeso, de Esmina, de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia? Como é que ele se dirige à igreja? Por favor, diz aí. Os melhores exegetas, eles entendem que ali é o líder entre os líderes. Ele não é o único líder, mas é o líder entre os líderes. Como é que eles se dirigem? Angelos no grego, angelos, ao anjo da igreja de Éfeso. Na verdade ali, meu irmão, quem muito se deu,
muito será cobrado. Se o anjo da igreja está fazendo besteira, pode preparar que ele vai levar chibatada, chicotada do alto. E a igreja também, pautada na Escritura, tem fórum para tratar com ele. Mas enquanto não é isso, meu irmão, ao anjo, eu acho fantástico isso, porque ele não diz assim, a membresia da igreja de Éfeso. Ele está falando também para a membresia da igreja, mas ele chama a atenção de quem? Ao anjo da igreja. Nós pastores, ao lermos um texto desse não é texto para se sentar num pedestal, não, meu irmão. Isso é texto para você ficar assim, ó. Porque angelos é mensageiro. E o mensageiro de quem? Cristo. Não sou mensageiro da minha própria mensagem, não. Eu não sou mensageiro de mim mesmo, não, mensageiro de Cristo. Então, se eu não estou cuidando da igreja como Ele quer, ao anjo da igreja de Éfeso. Gente, eu estou partindo do pastor, mas não estou pensando só no pastor, não, em toda a igreja. Porque todos, aqui dentro, somos todos... Esqueceram? Aqui dentro... Não. Aqui dentro somos todos... Por que ministros, no sentido amplo? Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Então você é um ministro sim, nesse sentido, querido. Diaconel. Existem duas palavras no grego para serviço: diaconel e doulos, escravo. Você é um escravo de Cristo e um diaconel, está a serviço de Cristo. Então existe o diácono no sentido amplo e existe o diácono no sentido oficial. No sentido amplo, eclesial, todos somos diáconos de Cristo, servindo a Ele conforme o dom que Ele nos concedeu. Então, nesse sentido, você precisa também de um U perto de você para dizer: Cleuma, avante. É você ver essas jovens como no dia de ontem, da UMP, lavando os pratos. E você olhar de fora e dizer: isso, Cleuma, coragem, jovem. Eu fui até além ontem, né, Cleuma? Só não vou narrar aqui agora, né? Isso, Eduarda. Fala nisso, Eduarda. O guerreiro está lá dentro, prefeito Humberto. Vou lembrar ele de novo hoje. Ou seja, é membro da igreja, é talentosíssima. Coragem. Então, em nome de Jesus Cristo. Eu estou lendo um livro tem o título Formadores de Heróis. Não, calma, não se preocupe. Eu sei que tem pessoas que não gostam da tecnologia, mas é escrito por 2 pastores norte-americanos falando sobre ministério. Ele usou a expressão formador de herói para dizer o seguinte: você quer ser o herói ou o formador de herói? Porque onde há diferença? O herói, ele chama tudo para... O formador de herói, ele se multiplica, preparando outros e liberando para fazer a obra do Senhor. E eu quero ser formador de herói. E que o supremo herói seja glorificado, Jesus Cristo. Nós temos um setor da igreja reformada que algeriza tudo, né, meu irmão? Dá até uma palavrinha dessa, herói, porque só tem herói, porque herói, ninguém tem herói. Ixi, irmãos, olha, eu estou numa fase de ministério que eu digo, rapaz, santa paciência, acorda, por favor. É a linguagem do português, é apenas para ilustrar, é ensino lúdico. Não tenho problema com isso aqui não, graças a Deus. Só vejo isso em rede social, é sério. Uma vez eu botei lá em 2018, estava em Porto Velho, fazendo um trabalho de mobilização. E eu empolgado, quando eu leio um livro, eu me empolgo também. Eu botei lá, temos que ter missões é impulsionada. Quando você tem paixão pela glória de Deus. Aí veio um pastor lá do sul, do sudeste. Paixão pela glória de Deus. Paixão não combina com Deus. Eu digo, ai. Não vale não, Galvão. Eu não respondo mais, gente. Então é que eu paro assim, meu Deus do céu. Quando você me pergunta por que quando com isso aqui, é prática minha. Mas aqui é livro, lido, estudado.
Não é para humilhar o outro, não. É a prova que eu não respondi. Mas o que me deixa agoniado é quem não sabe do assunto e chega, paixão pela glória de Deus, eu não entendo isso. Meu irmão, se tu não sabe ainda, qual é a tua pergunta? Me tire minha dúvida. Eu não tenho muito apreço por isso, não. Beleza, mas me ajude. Mas não, eu discordo. Aí você faz duas perguntazinhas, já leu algo sobre isso? Não, mas eu discordo. Não faça isso em nome de Jesus Cristo. Dê a sua opinião. Eu não sou muito chegado, não, como eu tenho visto na UPH, parabéns. Eu não sou muito chegado nessa palavra, não. Ótimo, aí beleza. Estou falando de gente que chega já com os dois pés no toque. É sobre isso. Não tenho sofrido problema com isso aqui. Então, formadores de heróis. Eu estou relendo esse livro. Relendo. O que foi que Cristo fez para multiplicar os discípulos? Ele disse que ele mesmo iria pelos quatro cantos da terra fazer discípulos? Disse. Mas você está certa também, não é minha? Você está certa, é porque eu estou usando aqui da didática minha. Você está certa. Ele disse mesmo não. E disse. Mas como? Através dos seus discípulos. Então por isso que você está certa. Então veja, ele não disse e ele disse. Ele não disse que ele mesmo iria fazer discípulos fisicamente nos quatro cantos da terra. Não disse mesmo não, nem me corretíssimo. Mas também ele disse, eu vou fazer discípulos nos quatro cantos da terra. Quando ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. É ele fazendo discípulos, usando você, Gil, como instrumento. É ele fazendo discípulo, Mateus, usando você como instrumento. Queridos, em João 4, quem foi que testemunhou de Cristo lá para os seus compatriotas samaritanos? Quem foi? A mulher samaritana, agora salva. Por isso que o livro é um livraço. Para quem não tem maturidade teológica, ministerial, diabolizam esse livro. Mas para quem tem, um livraço. Porque você vai ver o conteúdo do livro, é isso que você vê. E se você quer uma prova bíblica desse conceito, use outros termos, se você não gosta do termo, não tem um problema também. Às vezes eu evito alguns termos também. Mas não é porque o termo em si é ruim, não. Mas veja, você quer ser herói ou formador de herói? O herói chama tudo para si. O formador de herói, ele se multiplica através de outros. Ou o que Cristo fez, meu irmão, o rei. Agora abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Timóteo, eu estou aqui buscando os meus arquivos. Capítulo 2. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Salvo engano do vosso pastor, do vosso docente, porque eu sou falho, limitadíssimo. E é por isso que eu tenho que ter livros realmente, também por isso. Mas que tem o Espírito Santo e ele bondosamente, o que é que lá nos faz lembrar. 2 Timóteo capítulo 2, Jean abençoado de Deus. Isso, é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que é que ele diz antes, gente? Tu, pois, Timóteo era filho na fé. Ele treinou esse jovem líder. Ele se multiplicou na vida de Timóteo, gente. Significa que Paulo fez muito mais se multiplicando na vida de Timóteo, sem puxar a glória para cima, para a glória de Cristo. Entendeu, Rubio? Agora, olha só. Tu, pois, filho meu, Luzia, temos orado pelo Augusto, viu? Por Letícia, temos orado. Aguardemos, Deus é Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Paulo, é isso? Gente, é isso, formador de herói. É Cristo, viu, Timóteo? Timóteo, é Cristo, seu Fernando querido. Seu Fernando, eu sei que o senhor é daquelas antigas. Talvez o senhor não vá fazer, não faça mesmo não. Mas, vou comer o pãozinho hoje à tarde. Ei, Nanda, trouxe? Maravilha! Essa linguagem a gente entende. É porque se o Fernando, toda vez que vem de Campo Formoso, ele
Ele me abençoa com um pãozinho de Campo Formoso, gente. Obrigado, seu Fernando. Deus ele e dona Carmelita, viu? Cultura da? Porque ele sabe que eu gostei do pão. Aí eu passo a manteiguinha. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. É em Jesus, viu? Um pastor que honra Jesus, ele tem o prazer de ver o povo amando Jesus. Amando Jesus. Amando Jesus. Dependente de Jesus. Dependente de Jesus. Aí vem a seguida agora. Veja o que é o formador de herói aí, ó. Agora todos juntos. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, guarda-te para ti mesmo. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a gente. Existe aí uma cadeia de recursos humanos. Uma corrida de bastão, Guilherme, ó. Instrui a outros, para que instrua outros, para que instrua outros, para que instrua outros. Ou seja, esse é o formador de herói. Ele treina, sai de cena, para que os heróis vão, e esses heróis se multipliquem em discípulos de Cristo e para a glória de Cristo. Mas essa é a sabedoria do alto e não a terrena. A terrena só funciona quando eu estou aqui. Quando eu não estou aqui, não funciona. Cai fora, Luiz. Cai fora. Quem já ousou fazer isso um dia, o rei disse, olha, de fato, você faz bem, porque eu te dei talento e dom. Agora, só funciona quando você está. Até as pedras clamarão. Se calarem. Só funciona se Ele estiver. É Ele, Jesus Cristo. Somos dele apenas servos e nada mais. E com muito prazer. Eu não me rebaixo quando eu digo que é só Ele. Pelo contrário, queridos, eu me empolgo porque de fato é só Ele. Um dia, eu espero que demore, eu serei sepultado. Ele foi sepultado, mas ele não ficou no sepulcro. E vivo está. Volto para o texto agora. Mas a sabedoria terrena não faz isso não. Eu vibro quando alguém diz, pastor, o PH está sendo uma benção. Os estudos lá estão bons. Inclusive, João, queremos ver mais gente lá dando estudo, viu? Justamente visando isso. Ricardo está sendo uma bênção. Mas queremos ver mais homens que têm talento para essa área. Não force quem não tem, porque senão vai tirar a pessoa do seu outro campo de trabalho. Eu vou até te ajudar nessa área. Não vamos tirar o Ricardo, não é isso. Nós vamos praticar isso aí. Quero ver outros homens colocando em prática. Ajudado pelo próprio Ricardo. Entende? Pelo próprio Ricardo. Isso é multiplicação. Porque quando o Ricardo adoecer e não puder estar também por isso, o trabalho não vai deixar de acontecer. Porque está sendo uma bênção lá. SAF faz desse jeitinho. Não é? Todas as departamentais são nomeadas irmãs e vão dar o estudo. Então, João, vamos pensar direitinho aí. Quem dos homens da UPH tem o dom do ensino? Como também tem o Ricardo. Graças a Deus por isso. Na hora certa, fazer uma. Inclusive você, cabra. Não sei se é a sua área também. Claro. Entendeu? Vai ficando de olho nos homens da UPH. Vai ficando de olho. Quer me ajuda? Eu vou dar. Ricardo, vamos fazer o seguinte. Veja, nesse livro, Formador de Heróis, não está só nele, não. Você encontra em outros. Existe um processo de preparação de líderes, que eles chamam de heróis. O processo é o seguinte. Pastor, o que tem a ver a sabedoria do alto e a sabedoria terrena com isso? Tem tudo a ver. Porque a sabedoria terrena não permite isso. É só a sabedoria do alto.
Mateus, chega aqui, meu querido. Fica aqui do meu lado. Fica só me observando. Primeiro ponto no processo de preparar pessoas, homens e mulheres, para a obra de Deus. Eu faço e ele observa. Entendeu? Então vai visitar alguém, chama uma irmã que nunca sabe o que é visitar, nunca visitou porque não aprendeu ainda, é nova na fé, chama para ela ir. Chama alguém ela aí um dia só para assistir, presidir uma SAF. Só para assistir. Ainda que ela só venha a ser presidente daqui a 10 anos. Estou dando um exemplo apenas. Ministério de Cântico. Daniel está aí? Daniel, aqui acolá chama um jovem para só ficar aqui, para me observe. Um jovem que já tem inclinação para isso. Você faz e ele, eu faço e ele observa. Segundo passo do processo de preparar líderes para a obra de Deus, homens e mulheres. Fazemos, vamos lá, faz o dedinho. Fazemos juntos. Ê, Mateusão, é isso aí, guerreiro. Fazemos juntos. Agora eu saio e Mateus vai para frente. Mateus faz e eu. Isso. Beleza. Terminou sozinho. Foi bom demais, ó. Agora só melhore aqui. Quarto passo. Chama um jovem aí, Mateus. Marcos. Marcos. Agora eu saio de cena. Já chamo outro aqui. Léo, chega aqui. Veja, agora é lá, viu? Agora, o mesmo processo. Você faz, o Marcos observa. Depois faz os dois juntos. Depois o Marcos vai para lá, ele faz, você observa. Vamos lá, guerreiro. Me observa. Não, só me observa primeiro. Só observa primeiro, Marcos. Vai lá, Mateus, observa. Isso. Agora juntos. Segundo passo, os dois juntos fazendo. Não é tiro não, viu, gente? É só para mais exemplo, por favor. Ninguém filme aí não, viu? O pastor ensinando a igreja a tirar. Por favor, viu? Agora muda, inventa. Léo faz, Marcos faz e a gente observa. Vai, Léo, falando. Aqui é melhor aqui. Não vamos filmar, você ninguém ensinando a tirar isso. Agora, sai de cena, Mateus. Deixa os dois aí. Chama mais um. Cada um chama uma aí. Entendeu? Não precisa vir mais não, Juan. Mas se o Mateus parou, não, eu vou para outro. Vocês entenderam agora, queridos? Pode sentar, obrigado. É só para ilustrar. É isso, queridos. Quantas igrejas padecem porque o irmão que toca violão, ele não entendeu que ele também foi chamado também para treinar outros. Entendeu? Chama. Querido Isaac, quem foi que te impulsionou e te ensinou a tocar teclado? Pode falar. Ninguém? Não, teve. Pare direitinho que teve alguém que, no mínimo, você olhou e disse assim, eu vou aprender. Só em você observar essa pessoa. Teve, guerreiro. Hã? Não, ninguém. Que você estava aqui sentadinho, olhou. Não tem problema, na segunda. Que Igor? Pronto, mas você não olhou? Pois é. Não tem, é porque a nossa memória... Ó, tá vendo? Tem, queridos. O que me chamou, o que eu percebi que eu fui chamado para o pastorado foi vendo o meu primeiro pastor pregar. Eu tenho o meu primeiro sermão, sem treinamento nenhum, meu irmão. Mas vendo ele pregar. Aí depois ele me deu a oportunidade para pregar. De caneta vermelha. O português horrível. Eu matei a minha língua, meu amigo, naquela época. Eu rasguei. Aqui a gente mata, porque o nosso português é rico demais, não é? É tão rico que... Mas, meu amigo, quando eu vejo hoje, menino, concordância verbal, nominal, eu digo, misericórdia. Mas, queridos, Deus é gracioso. Os gramáticos e os linguistas vivem se degladiando. Um diz, zelemos pelo português, a língua correta. O linguista diz, o importante é passar a mensagem. Eu entendo que os dois têm o seu lugar. Para quem é um pastor, tem que entender as duas coisas. Para quem não é pastor, e por conta do processo da vida não chegou a estudar,
é testemunho de Cristo também, independentemente da gramática. Vocês entenderam? Isso, a própria Bíblia, a conjugação e tal. Os próprios apóstolos tinham diferença. O grego de Lucas era rebuscado. O grego de Paulo era diferente. Já o grego de Pedro era o grego mais popular. O nosso português aqui era o português coloquial de Pedro. O de Paulo, o culto. Pastores aqui que pregam no Brasil, que nós amamos, tem um português coloquial e um português culto. Facilmente vocês vão dizer aqui agora. Um que tem inteligentíssimo, conhece Bíblia, mas o português dele é coloquial na pregação. Quem? Não. Hernandes é o português culto. Agora ele faz um trabalho de ele sincronia, mas ele é culto. O português dele é culto. Só que ele é rico em sinônimos. Aí, por ser rico em sinônimo, aí você não percebe. Mas ele cita a palavra aqui no português culto, em seguida ele dá um sinônimo bem coloquial. Mas ele é do culto. E uma benção, não é? Todos entendemos, Hernandes. Ainda que uma palavra ou outra você não entenda, mas você vai entender a mensagem, porque depois daquela palavra do português culto, ele solta uma do coloquial. Mas tem um outro que representa o coloquial. No Brasil é fácil. Jeremias Pereira, meu amigo. Ô Zé, menino, Arival Casimiro. Um é melhor do que o outro. Ele se completa. Agora entenderam aqui o processo, gente? Eu faço e você observa. Depois fazemos juntos. Depois muda-se o lugar, você faz e eu observo, até para ajudá-lo aí. Aí depois você vai sozinho e chama outro. É isso. Isso é formadores de herói. Ai, como é bom, queridos, eu sonho. Não me entendam mal, não. Eu sonho na perspectiva de Deus. Em vez desta igreja também sendo uma igreja multilocal, multisite. O que é isso? Esta mesma igreja, queridos, a gente vai ampliar o tempo para 600, 700 pessoas. Mas vai ultrapassar. Aí vamos ficar o resto da vida construindo o templo? Não! A mesma igreja em vários locais da cidade. Para isso, líderes, igreja preparada. Querido, o nosso prazer é expandir o reino de Cristo para a glória de Cristo. É chamado isso de igreja multisite, muito local. Vai começar por aqui mesmo, muito site aqui, muito local aqui. O mesmo espaço, no futuro, vai ter 2 cultos. Nos preparemos. Chegará um momento que vamos ter aqui 2 cultos. Se o Senhor permitir, alcançarmos 500 pessoas, 2 cultos. Precisamos usar inteligência financeira, Erasmo. Que vai ultrapassar os 700, guerreiro. Se a igreja continuar entendendo que estamos aqui para expandir o reino de Cristo, vai ultrapassar. Não é o número pelo número, não. Agora, tem que pensar em a mesma igreja em vários locais. Apoiar os que estão plantando e plantar outras. Inteligência financeira. Também inteligência financeira. Você não vai levar a igreja agora o resto da vida, 700 pessoas, outro templo. 1.500 pessoas, outro templo. Até porque, às vezes, é muito dinheiro gasto em algumas coisas que eu entendo que chega um momento que, a igreja tem que ter simplicidade também, né? É necessário o espaço, um ambiente agradável. Mas vamos ficar o resto da vida construindo o templo? Não, 700 mesmo, lotou. Agora mais outro para 800. Primeiro tem que comprar outro terreno. Terreno é caro. Vamos espalhar a igreja. Aí eu encerro voltando para o texto. Vou encerrar agora, gente. Não, vou encerrar agora. Volto para o texto. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terreno, animal e demoníaca. Agora entra. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Confusão em coisas ruins acontece numa igreja. Prossiga. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Motivações santas.
Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Característica dela. Origem e característica. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa é a sabedoria do alto. Ela edifica. Fiquemos de pé, gente. E vamos orar. A sabedoria do alto é isso aí, ó. Ela edifica. Aí eu vejo o Mateus crescendo. Eu vou impulsionar mais nesse jovem. Lê esse livro. Lê esse livro. Vai lá. Pastor, o Mateus, ó. Bora. Vai lá, guerreiro. Não tem essa de perder posto. O caminho é abrir outros postos de trabalho. Não se perde posto de trabalho. Se abre novos postos de trabalho, Carlos. Não se perde. Só tem uma cadeira aqui que ela é suprema. Ela já está ocupada por Jesus Cristo. É dele a cadeira. Que o Senhor nos abençoe. Vamos que vamos. Obrigado, Senhor, por esta amada igreja. Ela é tua e porque ela é tua, estamos tentando conduzi-la como tu queres. Tentando, porque de fato somos pequenos, somos frágeis, chegamos um palmo à nossa frente, ainda assim muitas vezes com algumas nuvens que nos impedem de entender tudo, mas ainda assim também entendemos debaixo da supervisão do Teu Espírito Santo. Então, muito obrigado. Que esta igreja prossiga crescendo, 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 crescendo em qualidade, em quantidade, para a glória do Teu nome, Senhor. Que possamos fazer como uma mulher samaritana, testemunhar de Cristo 24 horas por dia. O resultado é com o Senhor. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe até às 18 horas, querendo o Senhor.